O Brasil apresentou, de maneira surpreendente, segundo alguns, um crescimento de 1,2% do PIB nesse primeiro trimestre. Um crescimento que estava especulado ali em 0,8%, 1%, apresentou em 1,2%, e o ritmo de crescimento do Brasil para 2021, que podia estar ali por volta de uns 4%, Paulo Guedes já está prometendo, se bem que as promessas dele nunca dão muito certo, né? Está prometendo em 4,5%, 5% do PIB em 2021. O que significa isso? É o Brasil rumo ali, né? De novo, Cristo decolando? Quer dizer que superou, acabou a crise aqui do Brasil? Se você quer ter um pouco mais sobre o assunto, e muito mais sobre geografia, geopolítica, atualidades, economia, política, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado, entender esse mundão, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Não esquece também, galera, a plataforma completinha de geografia, geopolítica, atualidades para você pré-vestibulando e concurseiro, link aqui na descrição. Tamo junto? Então vamos lá. Bom, galera, é o seguinte, ó. Eu vou colocando para vocês, né, os dados do PIB, quais foram os setores que mais cresceram, alguns cresceram um pouco mais, né, por exemplo, os investimentos cresceram bastante, o consumo reduziu um pouquinho, mas um decréscimo menos do que era esperado, mas de maneira geral, a gente pode falar que o saldo ele foi positivo, esperava-se sim que o Brasil fosse crescer, mas o ritmo de crescimento um pouco menos acelerado, tá? Para quem gosta mais do governo Bolsonaro, obviamente, isso foi, tá vendo, a gente tá crescendo economicamente e tal, e sempre quem não gosta do governo Bolsonaro, a gente tá crescendo, mas olha, com essas ressalvas. Deixa claro aqui para vocês. Por que a gente pode ser um pouquinho otimista, mas também bastante pessimista sobre esses dados? O crescimento do Brasil, ele se baseou em algumas premissas bem significativas. Primeiro, o brasileiro ele conseguiu fazer uma pequena poupança nesses tempos de pandemia, muito por conta também do medo do desemprego, etc. E hoje, passado esse momento mais tenso, pelo menos o que o brasileiro médio acha, né, que passou o período mais tenso de desemprego e tal, voltou o padrão de consumo. Então hoje, com as modalidades online, o brasileiro está voltando a gastar mais um pouco, comprando aquela coisa que tinha deixado para gastar antes do começo da pandemia, está comprando agora, tal. Então está aquecendo de novo um pouco mais o mercado. Além disso, a gente pode falar que, inclusive, no mercado interno brasileiro, o distanciamento social, o isolamento social, que já foi de 62% da população, hoje está com menos de 40%. Hoje os comércios eles estão abrindo mais, os restaurantes eles estão reabrindo, e naturalmente, se as coisas reabrem, as pessoas circulam, esquecendo toda a parte social, sanitária, que a gente sabe que é péssima, mas do ponto de vista econômico, a economia circula de maneira mais intensa, fazendo uma retomada, um crescimento do nosso PIB. E mais, a gente pode colocar também uma pulguinha ali, ó, em relação ao comércio externo. Outros países que já estão com campanha de vacinação muito mais avançadas, que já estão com uma porcentagem de população maior, estão reabrindo, né, caso de Israel, Estados Unidos, etc., são países que estão crescendo de novo economicamente. China, Estados Unidos, Israel, aqui na América Latina, por exemplo, Chile. E isso faz com que, novamente, a indústria produza mais, as pessoas consumam mais e, naturalmente, os produtos primários, ou seja, as commodities, elas se valorizem no mercado internacional. Ou seja, ferro, soja, petróleo, tudo que o Brasil exporta está aumentando de preço bastante. O Brasil que está com moeda completamente desvalorizada, o real 5,20, 5,30, né, depende aí do dia, tá valendo muito a pena comprar esses produtos brasileiros, porque o Brasil tá vendendo barato, já que o nosso real tá valendo muito pouco. Então a gente está exportando bastante. No momento em que as commodities estão explodindo de preço, naturalmente isso vai angariar um sucesso econômico maior para o Brasil. Por isso que a retomada, por esses três motivos que eu citei para vocês, ela está sendo um pouco mais acelerada do que a gente previa. Mas nem tudo são flores, como eu falei para vocês também. Da mesma maneira que essa desvalorização do real, ela é motivo de comemoração, porque a nossa balança comercial, ela bate recorde, essa inflação, por exemplo, também retira o poder de compra do brasileiro. A inflação, ela está acima do teto. A gente tem um teto limite da inflação, né? Essa desvalorização do real, o aumento do preço das mercadorias, e isso faz com que o poder de compra do brasileiro se reduza bastante. Então esse é o primeiro medo, uma das primeiras coisas que a gente pode abrir os olhos para não ficar tão animadinho assim, né, com essa retomada do crescimento. Outro ponto bastante significativo, aumento bastante do desemprego. A gente teve dados recentes aí do PNAD que o desemprego no Brasil ele bateu recorde, cerca de 15 milhões de brasileiros desempregados. Praticamente 15% da população brasileira desempregada no Brasil. E mesmo as pessoas que estão empregadas, de maneira geral, elas tiveram uma redução do seu salário médio. Porque, beleza, né? A gente fala assim, olha, beleza, tá aumentando o emprego no Brasil, vai cair para 5%. Só que, beleza, quem são os empregados? É mão de obra informal, é o subemprego, é o cara que trabalha 15 horas por dia para tirar um salário mínimo, percebe? Sem nenhum juízo de valor, tá? São profissões dignas como qualquer outra. Mas o salário médio do brasileiro,
ele reduz. E com a redução do salário médio, obviamente a gente pode falar também de uma redução do poder de compra do brasileiro, de maneira geral, tá? Outro ponto importante, a gente está com muita dificuldade em avançar na campanha de vacinação. Poxa, o Brasil está com um pouco mais de 10% da sua população vacinada. Até a gente conseguir vacinar todo mundo, reabrir efetivamente o comércio, a circulação e tal, isso pode fazer com que outros países eles se abram de maneira mais rápida, de maneira mais significativa, e isso faça com que os investimentos que poderiam ir para o Brasil acabem indo para outros países. Somado à própria questão da inflação, né? A gente vê a inflação do preço dos alimentos, a inflação do preço dos combustíveis, a desvalorização do preço do dólar, isso pode impactar nas contas públicas brasileiras. Outra coisa, crises políticas. A gente está no finalzinho, né? Mais ou menos ali no meio de 2021, a gente vai ter eleições logo menos. Em 2022, ano de eleição. E aí vai começar aquele papo, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, sei lá quais são os candidatos. E fato é que essas brigas políticas, elas fazem, por exemplo, que o Congresso fica paralisado. Nesse momento, daqui para frente, o que o deputado, o que o senador vai querer fazer? Vai querer votar reforma administrativa, reforma, sei lá, tributária, coisas que podem fazer ele perder popularidade com a sua base eleitoral? Jamais. O que ele vai querer fazer é angariar todas as emendas parlamentares, recordes durante o governo Bolsonaro, para colocar ali na sua base. Falar assim, olha, eu fiz isso aqui, eu fiz isso aqui. Então, propostas, reformas polêmicas, têm dificuldade de ser aprovadas nesse momento. Até 2022, até o momento do voto. Então, muito possivelmente, grandes reformas estruturantes que poderiam melhorar a condição de negócios, não estou falando que é bom nem ruim, mas poderiam atrair investimentos para o Brasil, vão ficar para um segundo plano nesse momento. Ou seja, o dado é positivo? Claro que é. É acima do que a gente esperava. Mas eu, especulando aqui, não ficaria muito animado. O Brasil vai ter grandes dificuldades, grandes gargalos, grandes entraves para conseguir retomar o crescimento econômico, embora no PIB, no número, ignorando todas as questões socioeconômicas. No PIB, a gente tenha retomado o patamar pré-pandemia. Tudo bem, galera? Deu para entender por que o PIB brasileiro deu essa guinada aí, mas a gente não pode ficar tão animado? Infelizmente, hein? Não pode ficar tão animado. Se vocês entenderam, galera, e curtiram o vídeo, concordam comigo, deixa a opinião. Você acha que o Brasil, então, vai conseguir retomar mais rápido o rumo do crescimento econômico? Sim ou não? Deixa aí nos comentários. No mais, galera, beijos, abraço, tchau, tamo junto e até. Tchau, tchau.